No primeiro bloco, tivemos uma visão geral da carta encíclica do Papa Francisco. Neste bloco, lançaremos um olhar para o conteúdo do primeiro capítulo da Laudato Si, onde o Papa apresenta um mapa dos vários aspectos da crise ecológica. Para isso, ele conta com as mais recentes aquisições científicas no campo socioambiental. Vejamos então o que está acontecendo com nossa casa. Ao olhar a realidade, que é o ponto de partida do Papa Francisco na sua carta Laudato Si, ele diz que nós temos fenômenos que são de poluição do espaço em que nós vivemos, fenômenos que são também de geração de quantidades cada vez crescentes de lixo, de restos dos produtos que nós usamos e muitas vezes inclusive descartamos sem necessidade. E por outro lado, nós também percebemos que a atmosfera está contaminada principalmente com aquilo que é jogado no espaço a partir do processo industrial, a partir dos transportes nas grandes cidades, a partir principalmente do uso de fontes fósseis para produzir energia. E por isso que o Papa vai dizer duas coisas importantes sobre isso. Ele diz que estes problemas são ligados à cultura do descarte. Significa que nós estamos tão acostumados a isso que nós achamos normal que se jogue tanto lixo, que se jogue tanta poluição para a atmosfera, que se jogue inclusive isso que vai depois produzir o aquecimento. E esse aquecimento provoca mudanças climáticas, que ele define assim: as mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Então isso significa que nós temos o desafio de mudar. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, nós vamos precisar mudar também, e aí com uma ação política, o modo como nós produzimos as coisas que nós precisamos e também o modo como nós consumimos, para que então nós entremos num diálogo com a natureza e ela possa voltar a viver mais equilibradamente e nós também tenhamos um melhor meio ambiente para a vida. Um melhor meio ambiente para a vida. Neste quesito, Francisco fala de outra questão muito séria ligada ao consumo da água. Em primeiro lugar, ao falar do consumo de água, devemos ressaltar o seguinte: todos nós temos em casa uma situação de salário, portanto, aquilo que nós temos como receita, e embora a gente queira fugir das despesas, elas estão sempre correndo atrás de nós. Pois bem, temos que olhar aí o equilíbrio entre a receita, aquilo que recebemos, e a despesa, aquilo que gastamos. Na questão da água, funciona da mesma forma. Temos na natureza uma disponibilidade que é determinada pelas condições do clima e das outras variáveis que estão no ambiente. E isto, como a própria encíclica ressalta, tem enormes diferenças de um lugar para outro no planeta. Então, o que ocorre? Nós temos que conhecer a disponibilidade para, em função dela, dimensionar os consumos. Nós temos 3 usos que provocam alteração nos mananciais que nós lançamos mão. Eles são a irrigação, ou o uso da água para a plantação, para os cultivos e tudo mais, que representam algo em torno de 70% de toda a água que é retirada dos mananciais. Em segundo lugar, temos o uso industrial, aonde impera a questão do jogo econômico em função de lucros e de ganhar sem gastar muito com a natureza. Então, 20% de toda a água retirada dos mananciais é utilizada no uso industrial. E, por fim, o uso urbano. O uso urbano refere-se àquela água que é tornada potável e que nós fazemos questão todos os dias de abrir a torneira na nossa casa e saber que ela está disponível para nosso uso. Veja só, a importância dessa encíclica em função do tema abordado. Os impactos ambientais
poderiam afetar milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais possa transformar-se em uma das principais fontes de conflitos deste século. Pela encíclica, fica muito claro a necessidade da construção de uma consciência crítica a partir de percebermos os problemas que estão à nossa volta, que é o passo mais longo a ser trabalhado nessa mudança de atitude, para em seguida termos a possibilidade de observar, controlar, conhecer e respeitar e defender o ambiente em que nós vivemos. E um dado que pode ser terrível, ainda no Brasil, por volta de 70% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que estão ali em função de doenças de vinculação hídrica. As diferenças de acesso estão associadas especialmente à questão econômica que está e anda junto com tudo isso que nós estamos falando. A natureza a gente tem que cuidar. A água também a gente não pode gastar, porque senão a gente não consegue viver sem a água. Outros aspectos graves da crise ecológica lembrados pelo Papa estão relacionados com a perda da biodiversidade e a deterioração da qualidade de vida e degradação social. O Papa fala de coisas fundamentais. Ele fala sobre quanto é importante a conservação das espécies, mas não só pela própria espécie, por uma espécie ou outra, mas mostrando que todas as espécies interagem, elas fazem uma grande teia. E cita, inclusive, ambientes que são fundamentais para a manutenção da qualidade de vida e da vida humana na Terra, como as florestas tropicais e os oceanos. Ali, não só há um conjunto enorme de espécies, mas há um conjunto de processos biológicos que, sem eles ou com eles comprometidos, a vida na Terra vai ficar muito mais complicada ou mesmo ameaçada. Mas o Papa é sábio e nisso a encíclica é genial, porque ela mostra que não é só por causa desse utilitarismo. A gente não devia conservar a biodiversidade só porque a biodiversidade é útil para a vida humana. Mas o Papa fala da beleza que essa diversidade da vida tem. E fala também do direito que nós não temos de destruir essa biodiversidade. Ele diz claramente aqui: entretanto, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmo. E depois diz, falando sobre a possibilidade de destruição dessas espécies, ele diz claramente: nós não temos o direito de o fazer. E ele traz principalmente um conceito importante para nós, que é a dívida ecológica, que os ricos têm para com os pobres. Todas essas dificuldades que passamos advêm de uma relação de desigualdade. O Papa diz que especialmente sobre os mais pobres, fracos e vulneráveis, recai todas as consequências da degradação ambiental, que muitas vezes nesses debates internacionais ou nos espaços que convivemos é dominado pelos interesses dos mais poderosos. Por isso precisamos ter a consciência que somos uma única família humana e também que não podemos globalizar a indiferença com o outro, especialmente os mais fracos e oprimidos. Nós não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Uma outra dimensão importante é o enfrentamento da desigualdade entre países. Existe uma desigualdade entre os seres humanos muito explícita, percebida nas diferentes sociedades, mas também existe uma desigualdade entre os países que precisa ser enfrentada com decisão, com coragem, para que a justiça social e a justiça ambiental se faça cada vez mais presente. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade, para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. Como ele próprio tinha dito na exortação Evangelii Gaudium, a realidade precede a ideia. Nós não podemos ficar debatendo como se fosse um diálogo de surdos, ideologias apenas, que um defende a tecnologia
defende o mercado e uma outra defende algum tipo até mesmo de ambientalismo romântico. Temos que olhar para a realidade, pensar num diálogo dessas posições. Nessa encíclica há uma proposta de diagnóstico, de constatação dos fatos e, ao mesmo tempo, uma contribuição da Igreja a partir de seu magistério social para esse debate que irá se prosseguir, com certeza, nos próximos anos. Vimos neste bloco um quadro geral da situação ecológica do nosso planeta. Talvez não haja muita novidade naquilo que vimos aqui, mas uma das preocupações do Papa Francisco é exatamente essa: o perigo de estarmos acostumados com os problemas ao nosso redor e de nos acomodar, sem fazer esforço algum para melhorar esta situação no cuidado de nossa casa comum. Pense um pouco sobre isso. Compartilhe os seus sentimentos com a sua família, com a sua comunidade. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado.